Garcia, em pé, mirava e estalava as unhas. Fortunato, na cadeira de balanço, olhava para o teto. Maria Luísa, perto da janela, concluía um trabalho de agulhas. Havia já 5 minutos que nenhum deles diziam nada. Garcia morava na rua Dom Manuel. Tinha se formado em medicina no ano anterior, em 1861. No ano de 1860, estando ainda na escola, encontrou-se Fortunato pela primeira vez, na porta da Santa Casa. Uma de suas raras distrações era ir ao Teatro de São Januário. Iam 1 ou 2 vezes ao mês. Uma noite, estando ali na cadeira, apareceu Fortunato e sentou aos pés dele. No fim do drama vem uma farsa, mas Fortunato não esperou por ela e saiu. Garcia foi atrás dele. Fortunato foi pelo Beco do Cotovelo, Rua de São José, até o Largo da Carioca. Ia devagar, cabisbaixo, parando às vezes, para dar uma bengalada em algum cão que dormia. O cão ficava ganindo e ele andando. No Largo da Carioca, entrou num tíburi e seguiu pelo lado da Praça da Constituição. Garcia voltou para casa sem saber mais nada. Decorreram algumas semanas. Uma noite, era 9 horas. Estava em casa, quando ouviu rumores de vozes na escada. Desceu logo do sótão onde morava para o primeiro andar, onde vivia um empregado do arsenal de guerra. O homem gemia, as vozes eram confusas e a luz era pouca. Depois do ferido na cama, Garcia disse que era melhor ele levar para o médico. Garcia olhou. Era o próprio homem da Santa Casa e do teatro. Imaginou que seria parente ou amigo do ferido, mas rejeitou a suposição desde que ele ouvira perguntar se estes tinha família ou pessoa próxima. Disse-lhe o preto que não, e ele assumiu a direção do serviço. Pediu às pessoas estranhas que se retirassem, pegou os carregadores e deu as primeiras ordens. Sabendo que o Garcia era vizinho e estudante de medicina, pediu-lhe que ficasse para ajudar o médico. Em seguida, contou o que passará. Foi uma malta de capoeiras. Eu vinha de Quartel de Moura, onde fui visitar um primo, quando vi um barulho muito grande e logo depois um ajuntamento. Parece que eles feriram também a um sujeito que passava e que entrou por um daqueles becos, mas eu só via este senhor que atravessava a rua no momento em que um dos capoeiras roçava por ele. Meteu-lhe o punhal. Não caiu logo. Disse onde morava e como eram os 2 passos. Achei melhor trazê-los. Conhecia-o antes? Perguntou Garcia. Não, nunca vi. Quem é? É um bom homem, empregado no arsenal de guerra. Chama-se Gouveia. Não sei quem é. Médico e subdelegado. Vieram daí a pouco. Fez-se o curativo e tornaram-se as informações. O desconhecido declarou chamar-se Fortunato Gomes da Silveira, ser capitalista solteiro morador em Catumbi. A ferida foi conhecida grave. Durante o curativo ajudado pelo estudante, Fortunato serviu de criado, segurando a bacia, a vela, os panos, sem perturbar nada, olhando friamente para o ferido, que gemia muito. No fim, entendeu-se particularmente com o médico. Acompanhou-o até o patamar da escada e retirou-o no subdelegado. A declaração de estar pronto a auxiliar as pesquisas da polícia. Os 2 saíram, ele e o estudante ficaram no quarto. Garcia estava atônito. Olhou para ele, viu-no sentar-se tranquilamente, estirar as pernas, meter as mãos nas algibeiras das calças e fitar os olhos no ferido. Os olhos eram claros, cor de chumbo, movia-se devagar e tinham expressões dura, seca e fria, cara magra e pálida. Uma ira estreita de barba, por baixo do queixo, e uma têmpora a outra, curta, ruiva e rara. Teria 40 anos. De quando em quando, voltava-se para o estudante e perguntava alguma coisa acerca do ferido, mas tornava logo o olhar para ele, enquanto o rapaz lhe dava a resposta. A sensação que o estudante recebia era de repulsa, ao mesmo tempo de curiosidade. Não podia negar que estava um ato de raro dedicação. Se era desinteressado como parecia, não havia mais que aceitar o coração humano como um poço de mistérios. Fortunato
Saiu pouco antes de 1 hora, voltou nos dias seguintes, mas a cura fez-se depressa e, antes de concluída, desapareceu, sem dizer onde morava. Foi o estudante que lhe deu as indicações do nome, da rua e do número. Vou agradecer-lhe a esmola que me fez, para que possa sair, disse o convalescente. Correu a Catumbe desses dias. Fortunato recebeu constrangido, ouviu impaciente as palavras de agradecimento, deu-lhe uma resposta e acabou batendo com as bolas de chambre no joelho. Gouveia, de frente dele, tentado e calado, alisava o chapéu com os dedos, levantando os olhos de quando em quando. Sem achar mais nada do que dizer, no fim de 10 minutos pediu licença para sair e saiu. Cuidado com os capoeiras, disse-lhe o dono da casa, rindo-se. O pobre diabo saiu de lá mortificado, humilhado, mastigado a custo do desdém. Fosse de não esquecê-lo, explicá-lo, perdoá-lo, para que no seu coração só ficasse a memória do benefício. Mas isso ser em vão. O recentemente hóspede novo exclusivo entrou e expôs para fora o benefício. Foi assim que o próprio benfeitor ensinou este homem o sentimento da ingratidão. Tudo isso assombrou Garcia. Este moço possuía um germe e a faculdade de desfiar os homens, de decompor os caracteres. Picado de curiosidade, lembrou-se de ir ter com o homem de Catumbe, mas advertiu que nem receberá dele com o oferecimento da formal casa. Quando menos era-lhe preciso um pretexto, e não achou nenhum. Tempos depois, estando já formado e morando na rua de Mata-Cavalos, perto da do Conde, encontrou Fortunato em uma gôndola. Encontrou ainda outras vezes. A frequência trouxe a familiaridade. Um dia, Fortunato convidou a ir visitá-lo ali perto, em Catumbe. Sabe que estou casado? Não sabia. Casei-me há 4 meses, podia dizer 4 dias. Vai jantar conosco domingo. Domingo? Não esteja fugindo desculpas. Não valeu nada, estou brincando. Podia-se fazer alguma coisa, e para o senhor que vai começar uma clínica, acho que seria bem bom. Tenho justamente uma casa que vai vagar, e serve. Garcia recusou, nesse e no dia seguinte, mas a ideia tinha se metido na cabeça ao outro, e não foi possível recuar mais. Na verdade, era uma boa estreia para ele, e podia vir a ser um bom negócio para ambos. Aceitou finalmente, daí a dias, e foi a desilusão para Maria Luísa, criatura nervosa e frágil. Padecia só com a ideia que o marido tivesse de viver em contato com enfermidades humanas, mas não ousou opor-se-lhe e curvou a cabeça. O plano fez-se e cumpriu depressa. Verdade é que Fortunato não curou de mais nada, nem então, nem depois. Aberta a casa, foi ele o próprio administrador e chefe de enfermeiros. Examinava tudo, ordenava tudo, compras e caldos, drogas e contas. Garcia pôde então observar que a dedicação ao ferido da rua de Dom Manuel não era mais um caso fortuito, mas assentava na própria natureza desse homem. Via-o servir como nenhum dos fâmulos. Não recuava diante de nada. Não conhecia moléstia afinitiva ou repelente. E estava sempre pronto para tudo, a qualquer hora do dia ou da noite. Toda a gente pasmava e aplaudia. Fortunato estudava, acompanhava as operações e nenhum outro curava os cáusticos. Tenho muita fé nos cáusticos, dizia ele. Acompanhando os interesses, apertou os laços da intimidade. Garcia tornou-se familiar na casa. Ali jantava quase todos os dias. Ali observava as pessoas e a vida de Maria Luísa, cuja solidão moral era evidente. E a solidão, como lhe duplicava o encanto. Garcia começou a sentir que alguma coisa o agitava. Quando ela aparecia, quando ela falava, quando trabalhava, calada, ao canto à janela ou tocava ao piano umas músicas tristes, manso e manso. Entregou-lhe o amor no coração, quando deu por ele. Quis expeli-lo para que entre ele e Fortunato não houvesse outro laço que o da amizade. Mas não pôde. Pôde apenas trancá-lo. Maria Luísa compreendeu ambas as coisas, a afeição e o silêncio, mas não se deu por achada. No começo de outubro, deu-se um incidente que desvendou ainda mais os olhos do médico. A situação da moça. Fortunato metera-se a estudar anatomia e fisiologia e ocupava-se nas horas vagas em rasgar e envenenar gatos e cães. Como os guinchos dos animais atordoavam os doentes, mudou-se o laboratório para casa. Um dia, porém, não podendo mais, foi ter com o médico e pediu-lhe
que como uma coisa sua alcançasse o marido a cessão de tais experiências. Mas a senhora mesma, Maria Luísa, acudiu sorrindo. Ele naturalmente achará que sou criança. O que eu queria que o senhor, como médico, lhe dissesse que isso faz mal e cria que faz. Garcia alcançou prontamente que o outro acabasse com tais estudos. Se os foi fazer em outra parte, ninguém sabe, mas pode ser que sim. Maria Luísa agradeceu ao médico tanto por ela quanto pelos animais que não podia padecer. Tossia de quando em quando. Garcia perguntou-lhe se tinha alguma coisa. Ela respondeu que nada. Deixe-me ver o pulso. Não tenho nada. Não deu o pulso e retirou-se. Garcia ficou apreensivo. Cuidava, ao contrário, que ela podia ter alguma coisa, que era preciso observá-la e avisar o marido em tempo. 2 dias depois, exatamente, o dia em que os vemos agora, Garcia foi lá jantar. Na sala disseram que Fortunato estava no gabinete e ele caminhou para ali. Ia chegando à porta, no momento em que Maria Luísa saiu aflita. O que é? Perguntou-lhe. O rato, exclamou a moça sufocada e afastando-se. Garcia lembrou-se que na véspera ouvirá Fortunato queixar-se de um rato, que lhe levará um papel importante, mas estava longe de esperar o que viu. Viu Fortunato sentado à mesa que havia no centro do gabinete e sobre o qual puseram um prato com um espírito de vinho. Líquido flamejava. Entre o polegar e o índice da mão esquerda segurava um barbante, de cuja ponta prendia o rato atado pela cauda. Na direita tinha uma tesoura. No momento em que Garcia chegou, entrou. Fortunato cortava o rato uma das patas. Em seguida desceu o infeliz até a chama, rápido para não matá-lo, e dispôs-se a fazer o mesmo, a terceira, pois já lhe havia cortado a primeira. Garcia estacou horrorizado. Mate-o logo, disse-lhe, já vai. E com um sorriso único, reflexo de alma satisfeita, alguma coisa que traduzia a delícia íntima das sensações supremas. Fortunato cortou a terceira pata ao rato e fez pela terceira vez o mesmo movimento até a chama. O miserável estorcia-se ensanguentado. Acabava de morrer. Garcia desviou os olhos, depois voltou-os novamente e estendeu a mão para impedir que o suplício continuasse. Mas não chegou a fazê-lo, porque o diabo do homem punha medo, com toda aquela serenidade radiosa da fisionomia. Faltava cortar a última pata. Fortunato cortou-a muito devagar, acompanhando a tesoura com os olhos. A pata caiu e ele ficou olhando para o rato, meio cadáver. Ao descê-lo pela 4ª vez até a chama, deu ainda mais rapidez ao gesto, para salvar, se pudesse, alguns farrapos de vida. Garcia, defronte, conseguia dominar a repugnância do espetáculo para fixar a cara do homem. Nem raiva nem ódio, tão somente um vasto prazer, quieto e profundo. Vá descansar, passe pelo sono 1 hora ou 2, eu irei depois. Fortunato saiu, foi deitar-se no sofá da saleta, contígua e adormeceu. 20 minutos depois acordou, quis dormir outra vez e cochilou. Alguns minutos, até que se levantou e voltou para a sala. Caminhava nas pontas dos pés para não acordar a parenta que dormia perto. Chegando à porta, estacou assombrado. Garcia tinha se chegado ao cadáver. Levantará o lenço e contemplará por alguns instantes as feições defuntas. Depois, como se a morte espiritualizasse tudo, inclinou-se e beijou-a na testa. Foi nesse momento que Fortunato chegou à porta, estacou assombrado. Não podia ser o beijo da amizade, podia ser o eplígio de um livro adúltero. Não tinha ciúmes, nota-se a natureza compô-lo de maneira que não lhe deu ciúmes nem inveja, mas dera-lhe vaidade, que não é menos cativa ao ressentimento. Olhou assombrado. Entretanto, Garcia inclinou-se ainda para beijar outra vez o cadáver, mas então não pôde mais. O beijo rebentou em soluços e os olhos não puderam conter as lágrimas, que vieram em borrotões. Lágrimas de amor calado e irremedível. Desespero. Fortunato à porta onde ficará saboreou tranquilamente essa explosão de dor moral, onde foi longa e deliciosamente longa. Estaria exposta a algum excesso na companhia de tal homem. Era apenas possível, mas o amor trocou-lhe a possibilidade de incerteza, tremeu por ela e cuidou de desvigiar. Ela tossia, e não se passou muito tempo que a molestia não tirasse a máscara.
Era a tísica velha dama insaciável que chupa a vida toda, até deixar um bagaço de ossos. Fortunato recebeu a notícia como um golpe. Amava deveras a mulher. A seu modo, estava acostumado com ela e custava-lhe perdê-la. Não poupou esforços, nem médicos, nem remédios, ares, todos os recursos e todos os paliativos, mas foi tudo em vão. A doença era mortal. Nos últimos dias, em presença dos tormentos supremos da moça, a índole do marido subjugou qualquer outra afeição. Bebeu uma a uma as afeições da bela criatura, agora magra e transparente, devorada de febre e minada de morte. Não lhe perdoou um só minuto de agonia, nem os olhos pagou com uma só lágrima, pública e íntima. Só quando expirou é que ele ficou artúrdido, voltando viu que estava outra vez só. De noite, no repousar com a parenta da Maria Luísa, que ajudara a morrer, ficaram na sala, Fortunato e Garcia, velando o cadáver, ambos pensativos, mas o próprio marido estava fatigado. O médico disse-lhe que repousasse um pouco. Vá descansar, passe pelo sono, 1 hora ou 2. Eu irei depois. Fortunato encarou a importância do papel, a perda que ele trazia, a perda de tempo. É certo, mas o tempo agora lhe era preciosíssimo. Garcia ouvia só, sem dizer nada, nem lhe dar crédito. Relembrava os atos dele, graves e leves. Achava a mesma explicação para todos. Era a mesma troca das teclas da sensibilidade e o diletantismo sui generis. Uma redução da gaguejeira. Quando Maria Luísa voltou ao gabinete, daí a pouco o marido foi ter com ela. Indo, pegou-lhe nas mãos e falou-lhe em uma fracalhona. E voltando-se para o médico, há de crer que quase desmaiou. Maria Luísa defendeu-se a medo. Disse que era nervosa e mulher. Depois sentasse à janela com as suas lãs e agulhas, e os dedos ainda trêmulos, tal qual vimos no começo desta história. Há de lembrar que depois de terem falado de outras coisas, ficaram calados, os três, o marido sentado e olhando para o teto, o médico estalando as unhas. Pouco depois foram jantar. Não foi alegre. Maria Luísa cismava e tossia. O médico indagava de si mesmo.